E aí, o que que é fazer o melhor que pode na condição que possui? A gente sabe que nem sempre a nossa condição é a melhor possível. Surgem várias coisas que podem nos gerar, que todos os dias acontecem, sejam problemas familiares, sejam problemas do trabalho, tudo isso são coisas que interferem no na nossa rotina. E aí, qual que é a condição perfeita? Aquela condição que a gente busca. Muitas vezes a gente quer ter essa condição perfeita para poder começar a fazer alguma coisa. E isso acaba nunca acontecendo. Mas a condição perfeita é o quê? É eu não precisar trabalhar, certo? Poder ficar em casa e só estudar. E a gente sabe que isso muitas vezes não é viável. E às vezes até é viável para algumas pessoas, mas aí surgem outras coisas, como por exemplo, problemas familiares, e também são coisas que acontecem no nosso dia a dia, e aí a gente tem que lidar com eles, mesmo tendo que estudar, mesmo tendo que trabalhar, mesmo tendo que cuidar dos filhos, cuidar da esposa, do marido, enfim, são coisas que acontecem e a gente precisa saber lidar. Além disso, as responsabilidades em casa, né? A condição perfeita seria eu não precisar me preocupar com nada. Eu ter uma pessoa ou uma equipe de pessoas que cuidem de tudo para mim. A gente sabe que isso é algo inalcançável, né? Não tem como. A gente tem todos os dias as nossas responsabilidades. Outra coisa seria eu não ter preguiça. Essa seria uma condição perfeita. Mas, na realidade, o mundo real ele é muito diferente. A gente tem muitas vezes preguiça, a gente precisa vencer essa barreira quase que todos os dias, aquela inércia, aquela vontade de ficar parado, de ficar sem fazer nada, ou de não fazer só hoje, porque eu vou deixar para depois, a própria procrastinação. Então, essa seria uma condição ideal. Ou mesmo sem cansaço, né? Eu estudar o máximo que eu puder, estudar o dia inteiro, chegar à noite eu conseguir estudar mais um pouco e o cansaço não acontecer, os dias passam e assim eu continuo sem estar cansado. E também sem falta de tempo, né? Eu posso fazer o que eu quiser no tempo que eu quiser. Mas vocês sabem, e vocês concordam comigo, que todas essas condições, elas seriam um mundo perfeito, mas esse mundo não existe. O mundo real é muito diferente disso. E é com ele que a gente precisa lidar e é com ele que a gente precisa é, se acostumar a conviver e ter o melhor desempenho possível nas condições que a gente tem. E isso é fazer o melhor que pode na condição que possui. E aí a gente chega naquele herói. É, qual que é o herói? A gente cria um romantismo pro herói. O próprio bombeiro, existe aquela visão de bombeiro-herói, aquela visão romântica. Mas será que o herói existe? Quem que é o herói? O herói, aquele cara que é invencível, aquele cara que nunca tá cansado, aquele cara que não erra, aquele cara que todos os dias consegue cumprir com todas as metas, com todos os objetivos. Será que ele existe? Será que esse cara é real? Eu acho que não, né? Eu acho que não e vocês devem concordar comigo. Esse herói, esse herói romantizado, ele é algo dos filmes, das histórias em quadrinho, mas ele não é uma pessoa de verdade. O herói de verdade é aquela pessoa que acorda cedo, que todos os dias, mesmo com as dificuldades, que consegue acordar cedo para fazer o que precisa ser feito. É aquele cara que tem um plano de ação, que executa aquele plano de ação, mesmo com todas aquelas adversidades que venham a surgir. É aquele cara que faz o que precisa ser feito. É aquele que, mesmo com todos os problemas, assume a responsabilidade pela sua vida. E aí ele não joga a culpa nos outros, ele não se vitimiza, ele sabe que por mais que as coisas aconteçam, que os problemas surjam, a responsabilidade pela vida dele é sua, é própria. É aquele cara que é um inconformado. E o que é o inconformado aqui? O inconformado que eu quis trazer é aquele cara que está insatisfeito, é o constante insatisfeito com a sua vida e que quer ter uma vida melhor. E não é no mau sentido, não é aquele cara que não é agradecido, muito pelo contrário. É o cara que é agradecido por tudo que tem, mas essa pessoa quer sempre ter uma vida um pouco melhor. Ele é inconformado, ele quer mudar a sua realidade, que é o que vocês estão fazendo. Tudo isso que eu trouxe aqui são situações que vocês estão passando e que vocês estão vivendo todos os dias. Vocês são inconformados. E o herói é aquele que, mesmo com todas as incertezas, opta em seguir o que acredita. Mesmo com todas as inseguranças, ele opta em seguir pelo caminho que acha que é correto.
E aí, mesmo sem ter as melhores condições, mesmo quando ninguém acredita que é possível, ou mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário. E aí eu faço um questionamento a vocês. Quantos de vocês aqui têm pessoas na família que não apoiam o que vocês estão fazendo? Que vocês estão deixando, no final de ano, muitas vezes, muitos de vocês deixaram de se encontrar com os familiares, feriados, finais de semana, estão deixando de conviver muitas vezes com pessoas que são importantes e muitas vezes essas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber o que vocês estão fazendo e acabam não apoiando. E eu sei o quanto é difícil, mesmo sem ter o apoio de algumas pessoas importantes, ou mesmo sem ter essas condições ideais, o quanto é difícil seguir nesse caminho e se manter nele. Porque muitas pessoas já desistiram. Podem ter certeza que vários daqueles que estariam concorrendo com vocês já desistiram no meio do caminho. Viram que o processo era muito difícil e acabaram ficando. Então essas pessoas foram morrendo no meio do caminho e vocês estão aqui a menos de 2 dias da prova, firmes, fortes e prontos para fazer a melhor prova da vida de vocês.